A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. Estamos aqui reunidos de manhã bem cedinho, que é de manhã cedinho que começa o dia, reunidos para mais um quartinho de oração, indo para o nosso 9º dia de campanha Efatá, para a glória de Deus. Eu creio no nome de Jesus, que bênçãos, aleluias, estenderão pessoas, alcançarão pessoas, bênçãos se estenderão, não só na vida de quem está orando, mas em toda a família. Eu creio que o Senhor fará milagre. E eu quero lembrar mais uma vez a você que me ouve, que ora comigo no caixinho de oração, que isso já está acontecendo. Não é a Bispa Rochelle só que está falando na própria força dela. Eu estou falando na força do nosso Pai e Deus, porque no primeiro dia de campanha, uma ouvinte, uma irmã na fé, que estava clamando ao Senhor por emprego, conseguiu um emprego. Oh, glória! E Deus é fiel, irmãos. E Ele vai ser fiel contigo também. Aleluias! Deus, Ele é fiel. Mas antes de começar a orar, eu quero compartilhar uma palavra contigo, que está no livro de Marcos, no versículo 47. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados, maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Até aí. Oh, glória, que palavra linda para esse dia de sexta-feira. Quando diz ele, estão falando de Jesus no texto. O que aconteceu com os discípulos foi que se deram conta que estavam sozinhos da presença carnal de Jesus, porque o vento estava contrário. Eles perceberam que Jesus estava muito longe. E não é o que acontece conosco quando Jesus nos desacomoda e nos convida abruptamente a entrar e seguir ao novo de Deus, por achar que Jesus ficou para trás e o vento contrário nos traz medo, nos fadigamos e esquecemos que Deus está conosco. Os discípulos ficaram olhando para o Jesus homem, mas esqueceram que Jesus era Deus, pois ele estava em todos os lugares, dentro do barco e fora do barco, em meio ao vento contrário e do outro lado do mar. Deus está e estará sempre conosco em todos os lugares, em todas as situações, boas e ruins. Ele está conosco. Tanto que a ideia de Jesus era passar adiante deles, mas não pôde. Ele teve que entrar no barco, como lemos. Os discípulos, por terem ficado alguns minutos ou horas, não sei, sem Jesus, achando que estavam sozinhos, quando viram o Senhor caminhar sobre as águas, não o reconheceram como Deus. Pensaram que era um fantasma. Aí eu te pergunto, tem coisa acontecendo na tua vida de forma abrupta que tu tá esquecendo
que existe um Deus? Vamos fazer uma retrospectiva aqui no que lemos, irmãos. Lá no início, quando eu li, diz que o Senhor forçou eles a entrar no barco, porque eles estavam acomodados. Estava tudo muito bom, principalmente quando estamos perto de Jesus. Mas o Senhor forçou eles a entrar no barco, insistiu a entrar no barco, porque era necessário eles passarem por aquele processo, era necessário eles passarem por aquela experiência. Talvez para aumentar a sua fé, para ensinar tantas outras coisas que talvez o Senhor já esteja ministrando no teu coração. Aleluias! Muitas vezes acontece isso conosco. Tá tão bom tal lugar, que nós somos impelidos a mudar de rota, a mudar de situação. Porque se fosse pela nossa força, nós não teríamos ido. Mas as circunstâncias nos levam a mudar de ventos, assim como Jesus. E a luta para os discípulos foi grande, porque eles estavam em alto mar. Eu imagino aquelas ondas gigantes, aquele vento forte, aquele barulho de um mar, como se fosse um vulcão. E na hora do pega para capar, na hora da luta do problema, os discípulos esqueceram de Deus, esqueceram de Jesus. A mesma coisa nós, quando temos tantos problemas e estamos diante de tantas dificuldades, o barulho do vento, o chacoalhão do mar, as ondas altas, esquecemos que foi o próprio Jesus que insistiu para que entrássemos no barco. Foi o próprio Jesus que insistiu para que mudássemos de rota. Foi o próprio Jesus que insistiu, nos desafiou a tomar outra direção. E os discípulos naquela hora, eu imagino que eles estavam apavorados, talvez pensando, se Jesus estivesse aqui. E Jesus, atento como Deus, que está em todos os lugares, sabia que os seus discípulos estavam apavorados. Assim como tu, Deus, Ele sabe que tu está apavorado. Deus sabe que tu está necessitado. De repente, Jesus apareceu andando sobre as águas. Como assim pode acontecer contigo? De repente, no meio da tempestade, tu vai ver Jesus andando sobre as águas. Porque o Senhor, Ele está vendo que tu está fadigado, que tu está cansado, que tu já não aguenta mais lutar contra a maré. Imagina tu indo na contramão. Quando nós vamos na contramão, imagina um carro indo na contramão. Vai bater, vai ter que desviar, vai receber encontrão. Era assim que estavam os discípulos no barco, levando encontrão das águas, remando sozinhos. E tu deve estar recebendo encontrão da vida, peixada, e está fadigado de tanto remar. Não diz no texto se eles chamaram Jesus, mas como eles sabiam e tinham tanta intimidade com Jesus, eu imagino que em algum momento, nem que fosse em pensamento, não está registrado ali na Bíblia, eles clamaram por Jesus. Mas também vamos pensar assim, talvez eles não precisaram nem clamar, porque Jesus estava vendo as suas necessidades. E de repente, Ele aparece, caminhando sobre as águas. A mesma coisa para ti, meus irmãos. Quando tu menos esperar, de repente vai acontecer.
e Jesus caminhará sobre as águas e tu vai ver. O vento vai se acalmar, a chuva, as águas gigantes vão parar. Porque o Senhor, Ele não vai passar diante de ti. A vontade de Jesus nessa história de Marcos 6 era passar adiante dos discípulos. Mas Ele viu a necessidade daquelas pessoas. Deus, Ele vai aparecer andando no mar e vai parar para te ajudar nas tuas necessidades. Ele não vai passar adiante. E é lindo isso, meus irmãos. Não esqueça que Jesus é Deus e que Ele faz milagre, que Ele pode. Não permita tua mente se perturbar tanto de tu esquecer de Jesus. Os discípulos olharam para Jesus naquele momento, só o Jesus homem. Mas Jesus era Deus e tirou eles daquela situação. Da mesma forma que tu, talvez tu tá olhando com teus olhos humanos e acredita que milagre não vai acontecer. Jesus tem mais coisas importantes para se preocupar, não com as minhas. Mas Jesus vai aparecer e vai acalmar essa tempestade. E tudo vai passar. Inclina a tua cabeça e vamos orar. Meu Pai, meu Senhor, eu te louvo, Pai. Te agradeço, Senhor, por esse dia, Pai. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que tu tenha misericórdia, que tu abra as portas, Senhor. Abre a porta, meu Pai, de exame, Senhor. Abre a porta, meu Pai, de tratamento, Senhor. Abre a porta, Senhor, da saúde, Pai. Fecha as portas, meu Pai, do cemitério, Senhor, da cova, Senhor. Fecha a boca do leão, Senhor. Mas abre, Senhor, as portas, meu Pai, para os teus filhinhos, Pai. Abre as portas de provisão, Senhor. Abre as portas que essa pessoa necessita, Pai. Talvez, meu Pai, ela esteja preocupada, Senhor, vendo seus filhos, meu Pai. Como de repente estava bem, de repente ficou mal, ficou doente, a sua personalidade mudou, está rebelde. Repreendo toda obra maligna no nome de Jesus. Vai caindo por terra toda obra maligna no nome de Jesus. Vai caindo por terra toda obra maligna, todo o espírito zombeteiro, todo o espírito sugador de energia, todo o espírito que muda caráter. Sai dessa vida no nome de Jesus. Te dou uma ordem. Há poder no teu nome, meu Deus. Há poder no teu nome, Pai. Te entregamos, Senhor, esta oração, Pai. Te entregamos, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Não permita que venhamos perder o emprego. Não permita, meu Pai, que venhamos regredir no que caminhamos contigo. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dá o teu like no nome de Jesus. Te inscreve no canal. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. Abençoe teu dia. Deus abençoe as pessoas que estarão ao teu redor neste dia que se chama hoje. Eu te faço um pedido, te inscreva no canal. Se chegou agora, seja muito bem-vindo. Considera te inscrever e venha fazer parte dessa família de oração. Quartinho de oração, o seu devocional a Deus. A paz, Deus abençoe.